Voltando para mostrar algumas das operações que eu fiz, o que é que foi que aconteceu? Já adianto que uma das operações que eu fiz, o ativo foi contra. Então, eu tive que fazer rolagem. Se eu deixo ser exercido, vai ser muito difícil para estar vendendo call com essa ação. Eu teria que jogar um strike lá em cima para ficar acima do meu preço médio, mas isso dificultaria a questão dos prêmios. Então eu decidi rolar, mas não só isso. Além da rolagem, vocês acompanham aí na tela, eu fiz uma nova venda de put, mas com strike mais abaixo, com strike de R$ 5. Qual é a minha intenção com essa venda? Eu rolei, no caso, a outra para o mês seguinte, a outra obrigação para o mês seguinte, e lancei nesse strike para esse mês, pensando o quê? Se a ação cair mais um pouco, eu vou estar comprando ela a R$ 5. Então, se caso eu seja exercido naquela de 5,40 no mês que vem, meu preço médio vai ficar um pouco mais baixo. Isso vai facilitar caso eu queira vender call. E é a intenção, né? Quando a gente for exercido, eu não quero que seja agora, mas quando a gente for exercido, a intenção é justamente começar a vender call. Então vamos lá. Basicamente, como é que funciona para fazer a rolagem? Essa aqui é a minha obrigação, que seria para esse mês, agora de março. Essa que está marcada aí para vocês. Mas como eu disse, o papel despencou, então eu decidi que seria mais viável fazer a rolagem. E como é feita essa rolagem? Basicamente, se eu tenho a obrigação, eu comprei uma put, isso me fez ter uma obrigação de no dia 21/3 comprar essas ações no valor de 5,40. No caso, eu teria que desembolsar R$ 540 para comprar um lote de 100 ações. O que é que eu tenho que fazer? Recomprar essa obrigação, que foi o que eu fiz. Eu vou lá no mesmo strike e ao invés de vender a put, agora eu vou comprar a put. Isso vai fazer com que eu saia da obrigação de comprar. Porém, como vocês podem ver aqui, eu tive que pagar mais. Eu vendi por 20 e recomprei por 40. Então eu estaria perdendo R$ 20, certo? Então o que é que a gente faz? A gente rola essa obrigação para o mês seguinte. Que aí eu revendo de novo, só que agora não para o mês de março, e sim para o mês de abril. No mesmo strike. Se eu conseguir baixar esse strike, beleza. Mas eu não acabei não conseguindo. Qual o melhor cenário? Seria baixar o strike e ainda ganhar para rolar. Porém, eu não consegui baixar o strike. Mas, como vocês podem ver, eu ainda saí ganhando R$ 3 na rolagem. Então, além de rolar essa obrigação para o mês seguinte, eu ainda saí ganhando mais R$ 3. Então, se chegar agora a dia 17/4 e as ações de positivo, o papel de positivo estiver abaixo de 5,40, eu vou ter que comprar as ações por 5,40. Basicamente é isso. É assim que faz a rolagem. Eu acho que ficou compreensível, né? Então, recapitulando. Se eu vendi a put, eu recompro e vendo para o mês seguinte. Dessa forma eu vou estar rolando minha obrigação. Mas além dessa operação, eu adicionei uma operação a mais. Que foi, no caso, vender uma outra put, só que no strike mais baixo. Para esse mesmo mês que era dessa put. Pets, uma das ações que eu também vendi put. Como vocês podem ver, eu vendi no strike de 4,14. E nesse momento ela está em 4,36. Chegou um momento que eu pensei em fazer a rolagem também. Eu decidi aguardar um pouco mais e foi realmente uma decisão boa, porque nesse momento ela subiu acima do meu strike. Porém, eu não sei se vai se manter. Hoje é dia 12, então ainda tem bastante chão aí para andar, para ver o que é que vai acontecer. Até lá ela ainda pode cair abaixo do strike, né? Também lancei de 100 mil esse mês e também, por enquanto, tá abaixo do meu strike. A 5,22 eu lancei a 5,24. Vou esperar mais alguns dias, talvez até segunda-feira, talvez até sexta, talvez até segunda-feira. E ver se eu faço a rolagem ou se eu deixo ser exercido. Se ficar bem perto do strike, talvez eu deixe ser exercido. Porque é aquela questão, eu vou conseguir vender call. Então, para mim, tranquilo. O problema é se a ação cai demais, eu tenho que comprar. Porque aí eu fico meio que preso sem conseguir vender call com preço médio lá em cima. Então, isso aí é ruim. E outras operações que eu tenho seria aqui Mafrig. Tem uma trava, uma Frig para o dia 21 também, agora do 3, onde eu ganhei R$ 20 nessa operação. Por enquanto o papel está em 2,40 de diferença, então creio que não vai ser exercido, mas é aquele negócio. Uma Frig tem hora que dá uns sustos aí, ela cai 10% no dia, enfim, é uma ação meio maluca. E aproveitando a queda de Petrobras, eu lancei também trava com Petrobras, mas essa é para o mês que vem, eu lancei agora recentemente. Lancei aqui no strike de 32,41, a parte vendida, no caso aqui seria a parte comprada. Lancei no strike de R$ 30,40. Nesse momento o Petrobras está em 34,12. Espaço aí ainda para cair,
Caso seja necessário, eu vou fazer rolagem também. Tem uma trava, né? Todas as operações que eu tinha com Vale fechou. A gente colocou todos os prêmios no bolso. Então eu decidi abrir uma nova operação. Também pro mês que vem, junto com o Petrobras. A gente tá ganhando aqui R$ 28 nessa operação. E como falei, todo o dinheiro que a gente ganha com as travas, eu uso para comprar os ETFs. Mas eu espero até lá, mais ou menos, o dia do vencimento, para ver se a operação vai fechar no positivo ou não. Porque se não fechar, eu meio que tenho que devolver parte desse dinheiro. Então eu posso contar com o dinheiro todo. Mas por enquanto a gente continua ali na faixa dos 2.000 comprado em ETF. A portada está aqui 1933, se investidor 10 eu consigo ver melhor. Aportado em ETF está aqui, comprou 19 ao preço médio de 101,75 e nesse momento ele está 103,49. Então 101,75 vezes 19 dá 1933,25 e é o valor que estava lá. Vocês podem ver que está correto. Nesse momento está custando 103,49 vezes 19 vai dar 1.966. Então se eu diminuir o valor que eu apliquei, que foi 1.933,25, estou com a valorização aí de R$ 33 nos ETF. Então aquele negócio, aquela estratégia que eu falei, ganhar com as vendas de put, com as travas e com a valorização dos ETF. Caso isso seja exercido, eu vendo uma parte dos ETFs para poder assumir as ações. Então qualquer dúvida, coloca aí nos comentários que eu vou estar respondendo aí o que eu souber, né, pelo menos.